Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 27 de junho. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Besseneri. Bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. E atenção, um assessor do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, acaba de ser preso pela Polícia Federal em operação que investiga candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. Matheus von Rondon foi detido em Brasília. Além dele, foi preso em Ipatinga um dos coordenadores da campanha do ministro em 2018, Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho. Promotores veem indícios de fraude em caso de mulheres que receberam volume considerável de dinheiro, mas tiveram poucos votos. A suspeita é que elas não fizeram campanha e combinaram a devolução de recursos ao partido. E nesta edição, Previdência. Relatório final deve ser apresentado hoje. Maia ainda tenta inclusão dos estados. Sol na tornozeleira? Não desta vez. STF barra viagem de senador em prisão domiciliar. Estava de malas prontas para viagem ao Caribe. Climão em Osaka. Bolsonaro diz que não está no Japão para ser repreendido. Chanceler alemã quer explicações sobre desmatamento na Amazônia. Tão longe, tão perto. Fotografia de pai e filha afogados na fronteira entre México e Estados Unidos choca o mundo. Duro retrato do drama dos imigrantes. Mobilidade. Aplicativos já tem 6 mil motoristas cadastrados em São José. Faturamento cresceu 65% em 2019. Guerra ao crime. RM Vale registra menor índice de roubos da série histórica. Operação Voo Livre. Polícia Federal resgata 100 aves silvestres na região. Estado mínimo. Crivella quer privatizar o Carnaval do Rio. Copa América. Brasil enfrenta hoje o Paraguai pelas quartas de final. Será que a história se repete? E a estreia da Turma da Mônica no cinema com direito a uma montanha de pipoca da Magali. E temos também entrevista na edição de hoje. Já em nosso estúdio, o vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Paulinho dos Condutores, do PL. Rapidinho um intervalo e já voltamos. Fique com a gente. E o destaque do Abre Aspas novamente é ela, a reforma da Previdência. O debate sobre a reforma foi concluído ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Ao todo, foram destinadas 4 sessões à discussão. E, segundo a Secretaria da Comissão, 127 deputados se pronunciaram sobre o tema. Enviada pelo governo em fevereiro, a proposta foi modificada pelo relator, Samuel Moreira, do PSDB. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem que a Comissão Especial da Casa deve votar até o próximo dia 3 de julho o relatório sobre a reforma da Previdência. O texto a ser aprovado pela Comissão Especial
será enviado ao plenário da Câmara e, por ser uma emenda à Constituição, precisa de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação para ser aprovada. Ao conceder entrevista coletiva na noite de ontem, Rodrigo Maia disse que se reunirá hoje com os líderes partidários e que na próxima terça-feira voltará a se reunir com os governadores do Nordeste. Maia tem buscado um acordo para incluir os estados na reforma. Ontem, mais cedo, disse que ainda não há esse acordo, mas acrescentou que as conversas continuam. Questionado sobre as demandas dos governadores, como a votação dos projetos que possam ampliar as receitas dos estados, o presidente da Câmara disse que as propostas já estão na pauta da casa ou já foram analisadas pelos deputados e enviadas aos senadores. O governador de São Paulo disse que, se não incluírem os estados, logo mais terá que se fazer uma nova reforma da Previdência. Quer dizer, é impressionante que durante todo esse tempo não se consiga chegar a uma definição, né, e consenso em relação aos estados, Sim, que tem um problema muito grave em relação à Previdência. com certeza. São Paulo talvez nem tanto, mas você vê outros estados onde a questão do funcionalismo e o peso, né, da Previdência é arrasador. Por exemplo, se a gente pegar o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, são estados ricos da federação, com seus produtos internos brutos muito significativos e que têm problemas severos com essa questão da Previdência e da questão da pensão dos servidores. Então existe sim que se fazer. É uma questão de envelhecimento populacional, uma questão demográfica, uma questão econômica também. A gente está num momento de retração da economia, de uma crise que já vem se arrastando há 5 anos. Provavelmente esse ano ela vai se agravar agora. Se mais esse mês, se nós tivermos um crescimento negativo da economia, a gente entra em recessão novamente. Então é um cenário que a gente já viu há 2 anos atrás, né? Então, né, saímos desse cenário há 2 anos atrás, 2017. Então é importante a gente fazer esse estudo, só que a reforma da Previdência não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem que ser feita de forma muito criteriosa. Então eu entendo a preocupação dos governadores, o que o Dória falou faz sentido, se isso não for feito em breve, terá que ser feito novamente uma reforma para os estados, que é uma situação grave. É, porque os funcionários dos estados também envelhecem. Também envelhecem, não é só do país, a gente não pode olhar, a gente tem a mania de olhar tudo para o governo federal, a gente olha muito pouco para as dimensões, para as outras esferas, né, administrativas do Brasil, tanto os estados quanto os municípios, outros entes federativos. E os servidores desses municípios e dos estados também envelhecem, é normal, a gente está todo mundo no mesmo país. Então é importante ter uma reforma que abarque isso. E é por isso que é importante ter o diálogo com a sociedade, estudos que embasem essas reformas. Porque um servidor que envelhece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é um dos estados, e São Paulo também, que são os estados que têm as maiores longevidades, a maior expectativa de vida do Brasil, é diferente de um servidor, por exemplo, que envelhece em Alagoas, em Sergipe ou no Tocantins. Esses estudos, no momento atual, esses estudos servirão talvez para fazer o voto dos parlamentares, Sim. Mas não para mudar o projeto, que isso Exato. já está consolidado. E é só um parênteses, porque o governo decretou sigilo sobre alguns estudos da reforma da Previdência. Então, assim, se ele decreta o sigilo sobre estudos, é estranho. O que ele não quer que as pessoas saibam? Entende? Então é uma situação complicada a reforma da Previdência do âmbito federal, né? Pois é, e Bolsonaro no Japão. E será que tem outro 7-1 pela frente? O presidente Jair Bolsonaro desembarcou hoje em Osaka, no Japão, onde participará da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. Logo após ao desembarcar, ao ser questionado por jornalistas sobre o que achou da fala da chanceler alemã Angela Merkel, que disse que quer conversar com Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil, o presidente disse que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil sobre meio ambiente. Abre aspas. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive sobre meio ambiente. Eles têm que aprender muito conosco, disse o presidente.
O encontro do G20 acontecerá amanhã e no sábado. Bolsonaro fará a estreia no G20, sendo um dos 3 oradores principais na sessão temática de inovação e tecnologia. Além das atividades da cúpula, Bolsonaro se reunirá com líderes dos outros países, entre os quais o presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e Bolsonaro deve visitar o país em agosto. O encontro com Xi Jinping acontecerá em meio à guerra comercial entre China e Estados Unidos. O país governado por Donald Trump é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. De acordo com a previsão de agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro terá audiência com o presidente do Banco Mundial, David Malpass, e participará de uma reunião informal dos líderes do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Bolsonaro conseguiu uma agenda com o presidente Trump. Ele ia ficar triste, né? Se não conseguisse, ele ia ficar triste. Ele ia ficar triste se não conseguisse. Mas em relação à fala da Angela Merkel, a chanceler alemã, a questão é a seguinte, não é só a chanceler que quer saber como vai o meio ambiente no Brasil. Né? Os brasileiros também querem saber, porque é um vai e vem nesse ministério, Exato. onde se não definem as questões. Então, acho que o mundo todo quer saber não isso. adianta ficar bravinho com a chanceler alemã, que não foi deseducada, ele sim foi deseducado, porque todo mundo quer saber qual vai ser a política para a Amazônia, principalmente, durante os próximos anos. E eu acho que é uma questão que o mundo todo está olhando para o Brasil, devido à relevância do patrimônio ambiental que nós temos no nosso país. Né? E ele diz que não quer ser cobrado, então que tome medidas, que exiba um planejamento estratégico claro e que seja algo que seja positivo para todo mundo. Porque a gente não pode pensar que o Brasil está isolado numa ilha e que o que acontece aqui não afeta nada ao seu redor. E outro ponto, eu espero honestamente que ele não entre em uma discussão com a Angela Merkel. Porque ela é uma das políticas, atualmente, né, uma das figuras políticas mais habilidosas que a gente tem em quase aí mais de uma década. É uma figura assim, extremamente, ela tem uma série de controvérsias, mas ela é extremamente habilidosa. Se ele entrar numa discussão com ela, vai ser outro 7-1, como o Glauco falou. Então que fique esperto com isso. Né? Uma curiosidade é que em Amsterdã, em frente à estação ferroviária, O cartão postal, inclusive. o cartão postal de Amsterdã, aquelas placas I love Amsterdã, I am Amsterdã. agora I am Amazônia. Amazônia, né? E Amsterdã não fica na Alemanha, né? Pois então. E é uma referência aí aos problemas que o mundo inteiro está de olho nesses problemas. Né? Sim, e ressaltando que a Amsterdã, uma das cidades com o maior índice de ciclismo do mundo, então eles já estão muito à frente na questão ambiental, principalmente no meio urbano, do que a gente. Né? E o Comando da Aeronáutica abriu inquérito para apurar o transporte de 39 quilos de cocaína no avião da FAB, que fazia parte aí da missão de apoio à viagem presidencial. Em nota, a Força Aérea Brasileira reafirmou que o militar não fazia parte da equipe de tripulação do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Esclarecemos que o sargento partiu do Brasil em missão de apoio à viagem presidencial, fazendo parte apenas da tripulação que ficaria em Sevilha. Assim, o militar em questão não integraria em nenhum momento a tripulação da aeronave presidencial, diz trecho da nota. O militar Manuel da Silva Rodrigues, que está à disposição da Justiça da Espanha, já realizou 29 viagens em aviões da FAB e acompanhou 3 presidentes, Bolsonaro, Dilma e Temer. As informações
constam no portal de transparência do governo, que aponta também que o sargento tem remuneração bruta de R$ 7.298. A questão é que a droga estava no avião da FAB. Exatamente. Né? Vamos tirar a questão se é da tripulação, se não é da tripulação, tudo bem, mesmo porque ele já acompanhou outros presidentes. Claro, sim. A questão é que no avião oficial do Brasil, Do Estado brasileiro, havia 39 quilos de cocaína. Essa é a questão sendo a se traficado decifrar. para a Espanha, né? Pois é. Então, e eu acho que a questão, muito assim, é leviano dizer, tentar associar esse caso ao Bolsonaro. Isso é um fato. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, mais uma vez esse caso mostra uma questão que muitas vezes as pessoas não raciocinam. Um militar num avião oficial do governo brasileiro traficando droga para a Espanha estava com 39 quilos de cocaína. Considerável, né? Um volume considerável. Né? Um militar da reserva, né, policial militar da reserva, estava em casa, num condomínio fechado, na Barra da Tijuca, que as casas custam milhões, com 117 fuzis. Então, assim, não adianta a gente querer criar uma guerra contra as drogas, subir no morro e atirando em pobre, subir no morro e dando tiro para tudo que é lado, e na frente de escola, matando criança. O grande filão do tráfico de drogas não está ali. O grande filão do tráfico de drogas está com os poderosos. E a gente percebe, é um sargento que tem um cargo expressivo, tanto que ele estava fazendo uma viagem internacional, num avião da FAB, né? Por exemplo, num condomínio fechado, vizinho do presidente da República. Então a gente tem que ver isso daí. Não né? tem dúvida. Então tem que pensar de onde que vem essa droga, onde ele conseguiu isso. Com certeza não foi numa favela, porque a favela não vai ter 39 quilos de cocaína para o cara comprar lá e pagar à vista isso daí em dinheiro. Ninguém é bobo. Na favela conta gotas. Agora, de onde sai isso? Então existem questões muito mais complexas, a gente tem que analisar isso. Não tem dúvida, não tem dúvida. E o Senado aprovou ontem um projeto que libera a posse de arma em toda a extensão de propriedades rurais. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Conforme a legislação atual, o dono da propriedade rural está autorizado a manter a arma somente na área interna da sede. O direito à posse de arma é diferente do direito ao porte de arma. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. O direito à posse só permite manter a arma dentro de casa. O texto aprovado pelo Senado foi apresentado por Marcos Rogério do DEM. Segundo o parlamentar, não tem sentido o morador da zona rural ter direito à posse de arma, mas não poder usá-la na área externa da fazenda. E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, condenado a 4 anos e 6 meses de prisão domiciliar por crimes contra o sistema financeiro, obteve na justiça a autorização para passar férias no Caribe. Mas, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF barrou a viagem. Alexandre de Moraes, ministro responsável pela decisão, também exigiu que Gurgax entregue o passaporte e determinou que a conduta do magistrado seja avaliada pelo Conselho Nacional de Justiça. Gurgax pretendia viajar para Aruba, no Caribe, entre os dias 17 de julho e 3 de agosto, ficando hospedado em um hotel de luxo, com diárias estimadas em R$4.000. É vergonhoso esse caso, né? Uma vergonha. Uma vergonha, porque, como é que um cara que está preso, um senador da República que está preso, consegue o direito de passar férias no Caribe, né? Então, assim, existe um problema aí, como é que a justiça permitiu isso? E outra, se você pesquisar na internet, pode pesquisar no G1, já tinha uma investigação anterior que ele teria usado celular dentro, quando ele estava preso, enfim, né? E aí agora ele está em prisão domiciliar e consegue esse tipo de privilégio, né? E ele foi preso, inclusive, naquela época do GEDEL, naquelas investigações por crime contra o sistema financeiro. E ele é de um partido, e me espanta o partido não ter expulsado ele ainda, né? Como é que o partido tendo um senador preso que
pede esse tipo de coisa, porque assim, se o partido não concorda com a prisão dele por conta de algum motivo, enfim, ok. Agora, se é uma vergonha ele pedir para passar férias no Caribe, em hotel com diário de R$4.000 e o partido não faz nada, me desculpe, o PDT agora está com uma renovação enorme, está com uma postura diferente. Eles que fiquem espertos quanto a isso, porque isso queima, né, o partido, enfim, toda a iniciativa que eles estão tentando fazer. Pois é, né? Até ele pedir, visto pelo caráter dele, a gente não estranha muito. Agora, toda esta cadeia, partido e magistrado, falar, ok, você pode ir, é que é demais, né? Vou te contar. E ao lado de Witzel, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou que o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí será privatizado. Segundo ele, o município e o governo do estado estudam uma parceria para viabilizar o projeto. Abre aspas. O município não consegue suportar isso. Eu sei que há uma empresa que fez uma proposta para a Liga das Escolas de Samba do Rio. E então o carnaval será privatizado. Virá dos recursos privados, já que nós vivemos uma crise fiscal muito grande, afirmou Crivella. O carnaval vem perdendo a graça há muito tempo, né? Sim. Que na verdade era uma coisa bastante popular, que agora os enredos são vendidos. Exatamente. Né? Quer dizer, não há... A criatividade passa pelo dinheiro. Então, aqui é o caminho já que a gente já estava traçado, né? Eu não vejo problema em você trazer iniciativa privada para cuidar dessa questão. O carnaval é uma festa popular, mas é uma festa popular em cidades menores, né? A gente olhar o Rio de Janeiro, por exemplo, quanto que custa para você pegar um desfile lá na Sapucaí, o desfile do grupo especial, não é uma coisa barata, não é uma coisa popular. Então, assim, se você, a iniciativa privada tiver interesse em cuidar disso, ok. No Rio de Janeiro talvez funcione em São Paulo. Em cidades pequenas, por exemplo, cidades pequenas de Minas, isso aí é muito difícil, né? Não tem a menor dúvida. E após pressão de líderes democratas, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um orçamento de 4,5 bilhões de dólares para ajuda emergencial a imigrantes na fronteira do país com o México. A urgência dos congressistas para aprovar o projeto de lei foi amplificada após a denúncia de que cerca de 300 crianças estavam detidas sob péssimas condições em um posto da patrulha de fronteira em Clint, no Texas. O projeto prevê ajuda a milhares de famílias e crianças desacompanhadas que são detidas ao cruzarem a fronteira. A aprovação cria um impasse entre a Câmara e o Senado, que é dominado pelos republicanos, contrário aos imigrantes. A foto, claro, do pai e filha afogados lá na fronteira virou símbolo do drama dos imigrantes. O retrato foi capturado na segunda-feira pela jornalista Julia Leduc, horas depois de Oscar Alberto Martínez Ramírez ter se afogado com Valéria, sua filha de 1 ano e 11 meses, no Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos. A imagem chamou a atenção para a perigosa jornada que os imigrantes enfrentam em busca do sonho americano. Eu recomendo a leitura do editorial do jornal O Vale de hoje, que trata justamente das questões relativas a essa movimentação dos imigrantes e do drama no mundo inteiro, né? Exatamente. É uma foto chocante, né? Mas eu acho que ela é ao mesmo tempo importante, porque mostra ali todo o cenário e todo o contexto que essas pessoas que elas vivem em busca de uma vida melhor. E aí é curioso que elas têm que fazer esse caminho porque elas são consideradas ilegais. Mas é importante esclarecer, não existem pessoas ilegais, não existe gente ilegal. Eles simplesmente não têm um documento, que é um papel escrito que eles podem entrar ou sair de um país. Isso os torna mais suscetíveis ou não a viver esse tipo de situação, né? E infelizmente perecer numa travessia como essa. E a gente olhar, por exemplo, o cenário na América Central, um cenário de crise, de miséria, as
pessoas ou morrem de fome ou ficam passando fome lutando para comer, quem já foi para a América Central sabe disso, ou vai tenta melhorar de vida, como todo mundo tenta, como um monte de brasileiros tenta também, vai para fora do país. A diferença é que eles não tinham um pedaço de papel escrito, eles simplesmente não tinham um documento, né, autorizando-os a entrar nos Estados Unidos, e acabou ocorrendo essa tragédia. Mais uma, se soma aquela imagem do garoto, acho que se não me engano era Aleph, o nome dele, Sírio, o Sírio, né, que morreu numa praia, se não me engano, da Grécia, né, da Turquia, não me lembro. E agora aí na fronteira aí dos Estados Unidos com o México. E não é o primeiro caso e infelizmente não será o último. Não será o último. Muito triste isso daí. Lembrando que a imagem identifica um momento da travessia que já foi um drama. Mas só um detalhe que aumenta ainda mais o drama disso daí. O moço e a filha, eles vinham de Honduras. Eles já tinham se deslocado quase 3.000 quilômetros entre andanças para chegar ali no Rio Grande, na última, talvez, etapa, e acontecer essa tragédia. Muito triste isso daí, e infelizmente, como disse o Leandro, não tem de ser a última vez que aconteceu. Mas nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, já nos nossos estúdios, uma entrevista com o vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Paulinho, dos condutores do PL. Fique com a gente. E o Ministério Público do Trabalho em São Paulo entrou na justiça contra aplicativo de entrega. De acordo com o órgão, essas empresas atuam na ilegalidade ao se omitir sobre o vínculo de trabalho com os motoboys. Apesar de serem autônomos, os motoboys não possuem autonomia para negociar preços e não têm suporte para a realização dos serviços. As empresas estão sendo multadas por descumprirem as leis trabalhistas, como a falta de registro na carteira profissional e o recolhimento do FGTS. As ações do Ministério Público têm apoio do Sindimoto, que é o Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo. Abre aspas. Não somos parceiros de negócios nem aqui nem na China. Queremos que os aplicativos reconheçam o vínculo e arquem com os encargos trabalhistas. A prefeitura é conivente ao deixar fazerem o que quiserem, disse Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindimoto. Bom que tem essa ação, né? Porque realmente uma situação de precariedade e informalidade imensa, imensa mesmo. E eles acabam, muita gente acha que ajuda a questão dos aplicativos, de fato ajuda, mas também o rendimento, né? Negócio... Não tem dúvida. E a respeito disso, nós temos até um boletim aqui, desculpe o Leandro, é só para a gente claro, apresenta o Paulinho. Isso daqui. E como eu dizia a você, já em nossa bancada aqui, o Paulinho dos Condutores, vice-presidente da Câmara de Jacareí. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Nós vamos ver só um boletim aqui e nós queremos discutir vários pontos a respeito disso com você. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Bom dia, Guilherme, né? Acho que o prazer é todo nosso, né? Estamos à disposição para que a gente possa fazer uma boa matéria aqui com vocês. Perfeito. E o crescimento dos aplicativos de transporte com a editora de cidades do jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, Thaís. Bom dia. Olá, muito bom dia para você que acompanha o jornal Abre Aspas. E com 6.000 motoristas cadastrados, o faturamento mensal de aplicativos de transporte teve um crescimento aproximado de 65% neste ano, em comparação ao ano passado, na cidade de São José dos Campos. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, foi registrado um faturamento mensal de 7,5 milhões para os aplicativos no final do ano passado e neste ano o valor subiu para 12,4 milhões. O número representa a diferença de somente 3,6 milhões em comparação ao faturamento mensal obtido pelas empresas que operam o transporte coletivo na cidade. Segundo a Prefeitura, no ano passado, as empresas registraram um faturamento mensal de 15 milhões e neste ano o valor é 16 milhões.
Para a AVTEP, a Associação Vale Paraibana das Empresas de Transporte de Passageiros, o valor do faturamento das empresas tem grande influência na alta de gratuidade permitida na cidade, que hoje representa 46%. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Thaís Leite. Um ótimo dia para você também. Antes de nós iniciarmos a entrevista aqui com o Paulinho, eu quero agradecer, claro, às pessoas que nos brindam com a sua audiência. E o Hamilton Neri, que manda um bom dia para a gente lá de Lençóis, na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele está assistindo a gente, a Eugênia Minecucci. Um bom dia a toda a equipe, bom dia a todos vocês também que nos prestigiam com a sua audiência, tá bom? Muito obrigado. Paulinho, mais uma vez seja muito bem-vindo aqui. Eu passo a palavra ao Zé Guilherme aqui para a gente começar esse nosso papo. A gente ouviu aí que é uma matéria que a Thaís Leite fez sobre o avanço dos aplicativos. Aqui em São José, por exemplo, a gente vê 6 mil motoristas de aplicativos cadastrados, o faturamento muitas vezes até superando o das empresas de ônibus. E a gente tem em Jacareí o problema da queda dos usuários também. E tudo isso criam problemas para serem discutidos, né? Como o senhor vê a questão dos aplicativos nas cidades? Então, a realidade do aplicativo, né, uma que é pelo mercado hoje a questão do desemprego muito alto, né? Então as pessoas procuram o que fazer, né? Essa é a realidade. Não dá para escapar. Não né? dá para escapar, não tem jeito, né? Porque da forma que vai aumentando o desemprego, as pessoas vão procurando o que fazer e com isso a tendência é aumentar ainda mais. E por outro lado também, em relação das empresas de ônibus que se queixa que caiu o número de passageiros e tudo mais, é que ao longo dos anos as empresas elas não tentou se aperfeiçoar, né? Essa é a grande realidade. A gente tem vários problemas, acho que aqui em São José, como Jacareí também, né, as empresas não investiram no passageiro, né? A maioria são monopólios que se cria, né? Tanto aqui em São José como em Jacareí, Taubaté. E os empresários do transporte achou que eles iam ficar a vida inteira e que ninguém ia competir com eles no mercado e hoje está aí, não investiram, né? Tanto é que em Jacareí, né, agora que está começando a ter os ônibus hidromáticos, né, que não tinha, né, não tem conforto nenhum para o passageiro e com certeza, né, se você pegar hoje o preço da tarifa e o preço do Uber, né, com certeza vale muito a pena para o passageiro pegar. Essa é uma coisa que eu sempre comento, a questão do preço da tarifa do ônibus e o preço do Uber. Por exemplo, para eu ir da minha casa com a minha esposa no cinema, se eu e ela formos de ônibus, sai mais caro do que da minha casa até o cinema de Uber, de aplicativo, qualquer um que seja, né? Em Jacareí eu não sei quanto que é o valor da passagem de ônibus, mas realmente é um valor elevado quando, por exemplo, vai uma família. Porque se vou eu, minha esposa, meu pai e minha mãe, são 4 pessoas, no ônibus aqui em São José sairia mais de R$16 para ir e para voltar. Sim, né? Exatamente. Então é muito mais compensador hoje você pegar o Uber do que pegar o transporte, que é um transporte público, né? Que na realidade deveria ser um transporte para o trabalhador, para o usuário usar no dia a dia, né? E hoje está se tornando inviável para que você pegue o transporte urbano para que você possa se locomover. Então, qual o papel do vereador que sempre lutou pelas causas aí dos condutores em relação a esse problema, né? O que pode ser feito para que, por exemplo, os empregos não caiam, né? Porque já há um cenário de informalidade no aplicativo. Se os motoristas começarem a perder o emprego e forem para o aplicativo, piora ainda mais a vida deles, né? Sim, com certeza, né? Eu sempre defendo o transporte de massa, eu acho que é importante, né? Inclusive aí a gente, né, uma grande luta em várias cidades aí, o que está acontecendo hoje, que estão retirando os cobradores, né? Inclusive em Jacareí eu fiz um projeto de manter os cobradores, né? Foi inconstitucional, o prefeito vetou e a gente conseguiu derrubar na Câmara Municipal. A empresa hoje, o Grupo Viação, tenta derrubar na Justiça, né, essa lei, se não me engano, acho que está no TRT em Brasília, parece que eles obtiveram aí uma vitória recentemente. Mas assim, o que a gente vê hoje é isso, né? Em Taubaté, eu acho que o prefeito Ortiz lá soltou um decreto, né,
dizendo que mantém o cobrador, mas que se as empresas de ônibus conseguir provar que naquela linha que se faz ali, se ela conseguir provar que ninguém mais utiliza o dinheiro, que todo mundo tem cartão, não precisa ter o cobrador, né? Então isso aí é um grande risco que corre a categoria de cobrador hoje de perder os seus postos de emprego. E é claro que as empresas de ônibus, quando ela investiu na bilhetagem eletrônica, ela já pensava isso no futuro, né? De retirar os cobradores e trabalhar só com a bilhetagem. Então tem esse grande problema aqui no Vale do Paraíba, né? Aqui em São José, me parece que agora, ao final do ano que vem, tem licitação das empresas de ônibus, né? Me parece que elas já apresentaram, já sem o cobrador, né? Deixando na responsabilidade das empresas se utiliza o cobrador ou não, mas é um grande, como se é um grande câncer que vai ter, né? Mas aí se você pegar aqui no Vale do Paraíba aí, em torno de 3 mil cobradores, né? Que pode estar perdendo seus postos de emprego, né? Então a gente está muito preocupado com isso, né? A gente vai começar a fazer uma grande ofensiva e tentar fazer uma frente aí de vereadores que estejam dispostos a lutar para que em todas as prefeituras, os prefeitos soltem o decreto dizendo que tem que ter manutenção dos cobradores, né? Em relação ao seu projeto, é o projeto para manutenção dos cobradores. Manutenção, né? dos Qual cobradores. a situação hoje? Está valendo cobrador? Hoje está valendo, né? Hoje está valendo. A empresa mandou um comunicado na Câmara, se não me engano, ontem foi notificada a Câmara, dizendo que ela conseguiu derrubar no TRT em Brasília, né? Dizendo que é inconstitucional e que ela fica livre, né? Que ela pode mexer no cobrador, né? A gente espera que o prefeito não aceite isso, né? E, se não me engano, acho que na terça-feira que vem tem uma reunião em Taubaté com alguns vereadores ao sindicato, justamente para discutir esse decreto que o prefeito de Taubaté soltou lá em Taubaté, que eles também estão muito preocupados em relação a isso. Essa ação é uma ação, então, que vai envolver outras cidades. Sim, com certeza, até mesmo porque, né, todas as empresas de ônibus aqui, né, elas, pelos sindicatos delas, né, a VTEP, né, que faz, e é um acordo só, né, aqui no Vale do Paraíba. Então, quando uma empresa em Jacareí faz alguma coisa, é Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté, porque é um acordo só, né, que rege todas essas empresas, que são através do sindicato da VTEP aqui, que passa por eles. Perfeito. Seu Paulinho, eu vou pedir licença para o senhor, para a gente ver um boletim aqui da Thaís Leite, a editora de cidade do jornal O Vale, de um projeto para maior transparência nas licitações públicas em Jacareí. Nós vamos ver rapidinho. Thaís, é com você, olá. E em Jacareí, um projeto aprovado nesta quarta-feira pode obrigar a Prefeitura a disponibilizar detalhes de obras licitadas pelo município por meio do site oficial. Essa proposta é de autoria da vereadora Márcia Santos e teve aprovação unânime durante a sessão ordinária realizada nesta quarta-feira. Pelo projeto, a Prefeitura deve passar a apresentar informações como o nome da empresa responsável pela execução das obras, o número de contrato de licitação, o cronograma de execução, custo estimado, aditamentos ou aditivos contratuais, o nome do agente público responsável pela fiscalização e quando ocorreu a última atualização das informações. Esse projeto também, que foi aprovado nesta quarta-feira, deve implantar um quadro comparativo do que foi planejado pelo município anteriormente para a realização dessa obra e também do que foi executado na prática. 180 dias é o prazo que o município deve ter para fazer atualizações no site sobre o andamento das obras. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. E como então foi essa aprovação desse projeto? Sim, um projeto muito bom, né? Foi para a doutora Márcia que fez esse projeto, né? Foi unânime. É um projeto que dá mais transparência, né? Faz com que os munícipes também podem acompanhar. O que hoje você vê, né? Infelizmente, muitas empresas começam as obras, ganham a licitação, coloca uma placa, né? O dia de começar, o valor, e só que para no meio do caminho, né? Muitas vezes o munícipe passa e não sabe por que parou, né? E com esse projeto vai dar mais transparência, né? Vai ser um aplicativo, né? Que você, quando começar as obras, vai ter que estar ali visualizado ali nas placas, né? O munícipe, ele pode colocar o aplicativo no celular dele e acompanhar como está o andamento das obras, quando começou, quando vai terminar, o porquê que parou, para que ele possa também, junto com o agente vereador que faz esse papel, estar fiscalizando as obras, né? Hoje tem diversos problemas em relação a isso, né? Acho que Jacareí, São José, várias cidades, né? As empresas começam e param no meio do caminho, muitas vezes o munícipe passa e não sabe por que parou, né? Então isso aí vai dar uma transparência a mais para que a população acompanhe também. Muito legal. Paulinho, mais uma vez, eu estou aqui para interromper você, que não, viu, né? Mas nós temos aqui um internauta que é o Marcelo, do bairro Nova Jacareí, que tem uma pergunta. Temos muitas reclamações em relação à UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. Como o vereador vê esse problema? É um problema porque quando a gente assumiu
como vereador na cidade, né, foi uma renovação muito grande que teve em Jacareí, né, a população optou por a renovação tanto na Câmara e o prefeito, né, a saúde de Jacareí estava muito mal das pernas, né, e começou-se um trabalho muito bom, né, e inclusive quando terceirizou, né, o prefeito costuma dizer que não é terceirização, né, que a prefeitura cuida, mas esse é o problema que existe hoje, né, e quem assumiu hoje a saúde em Jacareí é uma entidade chamada Caminho Damasco, né, a gente procurou saber, em várias cidades já tinha problema com essa entidade, né, e infelizmente hoje em Jacareí a gente está tendo um problema muito grande, inclusive ontem foi um debate muito grande na Câmara, né, em relação à questão da saúde em Jacareí, né, a saúde de Jacareí não vai bem, a reclamação é muito grande, né, a fila no Dr. Telmo lá, as pessoas passam a noite esperando, né, e a gente ontem se discutiu muito, hoje o líder da bancada, né, o vereador Rodrigo Salomão, ele é médico, né, ele sabe desses problemas, a gente já cobrou muito, então a gente nos próximos dias aí vamos estar marcando uma reunião para que a gente possa discutir, porque da forma que está, infelizmente, né, a população de Jacareí está sofrendo muito, né, muita demora na espera, a falta de médico, né, a falta de médico, eu acho que essa demanda a gente teve quando retirou os mais médicos, né, Jacareí perdeu em torno de 39 mais médicos, né, que são os médicos cubanos, né, que prestavam um bom trabalho em Jacareí, e essa dificuldade aumentou, né, e agora a gente está aí passando por essa dificuldade na saúde na nossa cidade. E tem alguma medida que já esteja aí em vias de ser tomada para melhorar essa questão, ou ainda está no debate, estão avaliando ainda as ações? Avaliando, né? Até mesmo porque hoje é difícil, né? Você abre concurso público e não aparece médico, né? Abriu concurso público em Jacareí, né? Só se inscrever um médico, né? Então essa é a dificuldade hoje, né? E né, fez algumas contratações de médico, mas a cidade de Jacareí cresceu muito, está crescendo, né? E na realidade não é só Jacareí, né? Vem pessoal de Santa Branca, de outras, né, regiões vizinhas ali, e com isso faz com que, né, essa aglomeração de pessoas na saúde de Jacareí aumente cada vez mais, né? Mas a gente sabe dos problemas, nós estamos trabalhando para sanar esses problemas e a gente tem certeza que pode estar melhorando e muito. Uma questão que a gente não pode deixar de comentar aqui, em relação à CPI que investiga o sumiço lá dos 300 e tantos mil reais da Câmara Municipal de Jacareí. Como é que estão os trabalhos da CPI? Sim, eu sou presidente da CPI, né, da investigação do sumiço do dinheiro da Câmara, né? A gente já ouviu várias pessoas, né? O Paulo Guimarães, que é o gerente do Banco Santander, a gente já ouviu a Maria Auxiliadora, que é secretária administrativa, superintendente do banco na área de prevenção de fraude, né? E a secretária que a gente ouviu agora recentemente. Então a gente tem mais algumas convocações para estar ouvindo. E a gente teve uma reunião nós da comissão, né, já está bem adiantado os trabalhos, né, para a gente fechar o nosso relatório. Eu creio que no mês de agosto a gente vai estar fechando o nosso relatório, encaminhando para o Ministério Público para que possa tomar as devidas providências. Para quem não conhece o caso, né, como é que foi detectado a falta desse dinheiro? Quem é que levantou a lebre em relação a a falta? Porque 317 mil... de uma conta bancária, eu acho que... Um valor considerável. Considerável. Sim, com certeza. Na realidade foi a própria funcionária, né, que levantou que havia sumido o dinheiro da conta, né? Essa do Santander é uma conta que não faz pagamento, né? Essa é uma conta que a Câmara usa só para fazer pagamento dos trabalhadores, né? Não é uma conta para pagar boleto, para pagar nada. Então é isso que nos preocupa, né? De ter acontecido essa transferência, né? O que a gente acha que, né, pode ser havido alguma falha, tanto do banco, da Câmara, né? E é isso que a gente está apurando, né? Então a gente está fazendo aí as perguntas minuciosamente para que não esteja nenhuma falha, né? Porque a gente sabe que é um montante muito alto. E hoje a gente está vendo, né, o nosso cenário político, infelizmente, as corrupções que existem hoje, né, e a população cobra, e com razão, né, porque é dinheiro público, né, dinheiro do povo, né, e cabe a nós, enquanto da CPI, né, levantar esse relatório, né, apontar o suspeito, até mesmo porque a CPI a gente não vai processar ninguém, né, a gente vai mandar para o Ministério Público, né, o que a gente achar, o que definir, né, as comissões que aí o vereador Fernando da Ótica, o relator, e o Paulinho do Esporte, né, o membro, né, para que a gente encaminhe para o Ministério Público e a Justiça que toma as devidas providências que tem que se tomar, né? Tem o que alguma data? Quando vai?
Sim, eu acho que no mês de agosto a gente consegue fechar. Já no né? mês de agosto consegue fechar o relatório, né? A gente está aí convocando o pessoal da TI da Câmara, né? E vamos convocar mais uma vez o superintendente do Banco Santander, que nos palhou algumas dúvidas, né, nas últimas testemunhas, e para que a gente aí, no mais tardar, né, no final de agosto, a gente esteja fechando esse relatório e encaminhando ao Ministério Público. Outros projetos aí que o senhor teve à frente diz respeito a uma certa regra aí nos horários das sessões, não é isso? Qual que é a sua ideia em relação... Qual foi a ideia do senhor em relação a esse problema? Na realidade, hoje, em toda a cidade, se não me engano, que a gente puxou, né, sessões de Câmara, tudo começa na parte da tarde, né? Em Jacareí, na época que mudou, era à noite, né? A gente acompanhava a sessão de Câmara, é muito mais fácil, né? De fácil acesso você ir em uma sessão de Câmara na parte da tarde ou da noite, né? E em Jacareí, eu acho que é a última cidade que a sessão de Câmara começa às 9 horas da manhã. Isso dificulta muito, né? Pessoas que trabalham no comércio, servidor público, que muitas vezes quer acompanhar a sessão de Câmara, não tem mínima condições de estar indo. O cidadão comum que trabalha ou estuda, não tem como ir, né? Exatamente, dificulta muito, né? E eu acho que, voltando para a tarde, né? E o meu projeto é que começa às 16 horas, né? Com certeza vai dar um acesso maior para a população participar, né? Porque a população tem que participar, né? Eu acho que é uma forma de você atender o povo, né, das sessões, voltar para a noite, né, e as pessoas participar, porque é importante, quando você faz uma sessão que a casa está cheia, né, é muito bom, muito glorificante. Eu acho que a gente, enquanto político, tem que trazer essa proximidade da população, né, e a sessão de Câmara 9 horas da manhã tem dia que está vazio, você faz sessão de Câmara, não vai ninguém, né, não porque as pessoas muitas vezes não querem ir, é porque não tem as condições de ir, às vezes está trabalhando, tem os seus compromissos durante o dia, e à noite você está um pouco mais tranquilo para você acompanhar os projetos que são votados, acompanhar os trabalhos dos vereadores, né? Foi pedido aí 5 sessões, né, para que volte a se discutir, e a gente fez até um levantamento, né? Na época o presidente da Câmara alegando que não tinha feito um estudo, que talvez aumentaria muito, né, os custos da Câmara. A gente fez um levantamento, né? Hoje o horário normal dos trabalhadores, no horário de sessão normal até às 5 horas da tarde, ele custa em torno de R$ 544. Se for para a noite, né, que após as 5 horas da tarde, né, passa a se pagar hora extra, vai custar em torno de R$ 700. Então a diferença não é muito grande. Então a diferença por sessão. É em média R$ 200, R$ 220 a mais que vai ter por sessão, significando aí que no mês tem 4 sessões, né, não chega aí R$ 2.000 de custo a mais. Então eu acho que esse valor, e a Câmara de Jacareí é uma Câmara que no primeiro ano devolveu dinheiro para a Prefeitura, né, o ano passado também devolveu dinheiro, né, do orçamento sempre está sobrando dinheiro, e a gente entende que esse dinheiro, que é o orçamento que vai para a Câmara, tem que ser investido na Câmara, né, tem que ser investido na população, né. Eu acho que esse valor aí não vai onerar tanto a Câmara Municipal, e a gente vai dar uma confiabilidade a mais, né, para que a população participe, para que a população esteja junto com os vereadores aí nos seus projetos. Tem algum tipo de transmissão pela internet das sessões da Câmara? Tem pela internet, tem a TV Câmara lá, né, que agora é 39.2, se não me engano que mudou, né? Mas a população acompanha pela TV, pela internet, mas é assim, né? Os projetos mais polêmicos, né, as pessoas querem ir na Câmara para sentir a votação, para acompanhar, né? Eu acho que isso que é importante, né? De trazer a população para junto, para ver realmente que é um trabalho de transparência que a Câmara está fazendo, né? E eu acho que é esse o objetivo do nosso projeto, né? A cobrança em Jacareí é muito grande que se volte para a noite, né? E a gente está trabalhando junto com isso, né? Para que as pessoas cobrem seus vereadores, né? E que vote nesse projeto. É um projeto importantíssimo para a cidade, para a população, e a gente está confiante que a gente vai conseguir aprovar esse projeto aí, que volta agora, se não me engano, na segunda semana de agosto para ser votado. Paulinho, como é que está a relação da Câmara com o Executivo de Jacareí? Olha, a relação da Câmara com o Executivo, na realidade, ontem eu cheguei a falar, né? Eu acho que o prefeito Isaías, ele tem tudo para dar certo, porque hoje nós temos ali que veio como oposição mesmo da Câmara Municipal, hoje lá na Câmara o prefeito, são os 2 vereadores do PT, né, e um vereador Fernando da Ótica do PSC, né. Mas assim, mesmo sendo oposição, esses vereadores até agora, se não me engano, votou em todos os projetos do Executivo.
né? Até mesmo porque os projetos do executivo, quando ele é bom para a população, e hoje eu acho que as pessoas não votam mais em partido, né? Votam nas pessoas, e a gente quando ganha eleição, acho que tem que deixar de lado, esquecer essas questões partidárias, antigamente, e com isso as pessoas, a população sofreu muito, né? Porque eu sou de determinado partido, eu não vou mandar verba para lá porque lá é outro prefeito, né? Eu acho que a gente tem que esquecer disso, né? E trabalhar para o povo, para a população. Hoje, né, eu sou do PL, né? A gente saiu com um candidato a prefeito próprio, perdemos as eleições, né? Em seguida o prefeito Isaías chamou a gente para conversar, a gente sentou, conversou, né? E hoje o meu partido é um dos partidos que mais trouxe investimento para Jacareí. Né, tanto na área da saúde, como nas entidades filantrópicas que precisa. Né, se diz em termos de recursos, emendas. Né, emendas de deputados? De deputado, exatamente. Foi o que mais trouxe recurso para a nossa cidade de Jacareí. Né, então a gente agradece muito os nossos dois deputados, o Márcio Alvino, né, e o André do Prado, que sempre atento. Né, terça-feira mesmo eu estive em Brasília, né, a gente foi para lá para trazer mais recursos, né, e principalmente na área da saúde, que é o que mais precisa. E a gente faz isso com bom grado, com bom gosto, né? E os nossos deputados sempre aí nos auxiliando, trabalhando junto com a gente, trabalhando junto com a cidade e trazendo essas emendas para a cidade. Então, eu acho que está de bom tamanho, eu acho que o prefeito Isaías tem tudo para fazer uma boa gestão, justamente por isso, né? Que todos os projetos dele, não existe mais aquele problema, você é do PSDB, eu sou do PT, não vou votar. Né? Então, está se votando praticamente todos os projetos do prefeito e a gente está caminhando junto. Eu acho que a cidade está avançando muito, né? A gente sabe que falta muito ainda para avançar, né? Na área da saúde principalmente, né? Porque o que a gente entende hoje, que eu acho que um dos maiores investimentos tem que ser na área da saúde, né? Porque o peão, aquele que trabalha, a população, o que mais necessita é a saúde, né? Se você tiver uma saúde de boa qualidade, que você possa ser bem atendido com os remédios, não com os médicos, né, te atendendo, com certeza tudo funciona bem na sua vida. Então a gente está trabalhando para isso. Muito bem, a gente está chegando ao fim, mas antes queria fazer uma última questão, que o senhor falou em saúde, né? Mas eu vejo também que o senhor atua na área de uma outra área, da prevenção das doenças, que é o esporte, né? Sim. O senhor está muito envolvido com o esporte amador lá de Jacareí em relação aos campos de futebol. Sim, exatamente. Conta pra gente qual é o seu envolvimento com o esporte. É muito grande, né? Jacareí ficou abandonado há muitos anos, né? Inclusive o amador de São José, praticamente 30% dos atletas de São José que joga aqui nos amadores aqui de São José é de Jacareí. Né? E Jacareí teve muitos anos a falência do esporte em Jacareí, né? Que é o Jacarezão, né? Inclusive domingo agora é a final, né? Nova Jacareí, Vila Garcia, vai ser ali no campo do Jaque, né? A gente já está convidando a população e a gente, no nosso mandato, a gente está investindo muito no esporte, né? Tanto é que vários campos estão sendo reformados na nossa cidade. Se não me engano, dia 14, agora a gente vai entregar um campo para o Igarapés, né? Um campo que não era campo, era só o terrão, né? Gramou tudo o campo, fez alambrado, né? E logo a gente vai começar a fazer a reforma do campo do Paraíso, do Colônia, do Santa Rita. Então a gente está trabalhando firme no esporte, trazendo verba para o esporte, procurando, junto com a Secretaria de Esporte, melhorar cada ano a mais, porque quando você investe no esporte, você ganha na saúde, você economiza na saúde, né? O esporte hoje todo mundo sabe que é saúde, é vida. Em uma cidade do porte igual o Jacareí, nós não podemos deixar descoberto o esporte, né? A gente está trabalhando firme, das emendas impositivas, também que foi um grande passo na nossa cidade. Nós, como vereador, votamos um projeto, né? Que agora as emendas impositivas vai para cada vereador indicar para onde quer que vai destinar aquelas verbas, né? Que são 1,2% do orçamento do município, né? Grande parte das minhas verbas eu indiquei para a área da saúde, para a área do esporte, né? Entendendo eu que os dois têm que trabalhar junto e a gente está avançando. Então eu acho que esse ano a gente vai entregar vários campos em Jacareí pronto, em condições de uso, para que o ano que vem, com certeza, a gente avance muito no esporte na nossa cidade. Paulinho, nós agradecemos demais a sua presença aqui no Abre Aspas, essa quinta-feira aí. Muito legal, é sempre muito útil esclarecer a população e dar a voz a vocês que estão lá no poder para que eles possam conversar até com a gente. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço também ao Marcelo do bairro Nova Jacareí pela sua participação e nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo com ele, Caio Souza. É rapidinho, fique com a gente. Neblina, um pouco de nuvem e um sol que promete rachar hoje também aqui dos altos da Cassiano Ricardo. Vamos falar com ele,
Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Uma massa de ar seco que já está predominando aqui na região já há algum tempo impediu a passagem de mais uma frente fria pela região. Por conta disso, a gente tinha avisado há um tempo atrás que essa quinta-feira poderia ter aumento da nebulosidade, chuva fraca, mas isso mudou. Essa massa de ar seco impediu a chegada dessa frente fria. Com isso, o dia amanhece com alguma nebulosidade, mas não vamos nos assustar com isso. Já já ela vai se dissipar, o sol vai brilhar forte novamente e à tarde vai fazer calor. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 27 graus. Na capital paulista ficaremos com 25, 28 no litoral e 20 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar deve ficar baixa novamente no período da tarde. Só adiantando o tempo para o restante da semana, essa massa de ar seco ainda vai ficar por aqui, por isso teremos dias bem estáveis, pelo menos até a próxima segunda-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Pois é, mas a despeito desse sol maravilhoso e as noites lindas que estão fazendo, já tem gente pedindo algumas gotas aí, porque realmente está bem seco o tempo mesmo. E após fortes ventos que ocorreram na tarde de ontem, a balsa que opera na travessia São Sebastião-Ilhabela voltou às atividades. De acordo com a Dersa, houve registro de ventos de até 56 km por hora durante a tarde, quando a atividade foi paralisada às 14h35. O limite de segurança é de 46 km por hora. Com a estabilização dos ventos, as operações voltaram às 15h35. Líder absoluta de homicídios em São Paulo, a RM Vale tem uma boa notícia na guerra aos crimes contra o patrimônio. Em 2019, de acordo com dados oficiais divulgados pelo governo estadual, a região registra a menor taxa de roubos de toda a série histórica que teve início em 2002. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, durante o período de janeiro a maio deste ano, o número total de roubos, incluindo os roubos simples, de banco e de carga, foi de 3.091, 15,7% menos do que em 2018, no mesmo período. Na média, a queda no estado foi de 8,8%. O índice é o menor da RM Vale desde 2002. Na comparação com 2016, ano com o maior número, a diferença é de 38,63%. Em São José, o total de roubos caiu 26,7% no ano. É o menor índice de toda a série histórica. Também houve queda em Jacareí, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Taubaté, porém, teve alta de 1,4%. O número de veículos roubados e furtados na RM Vale também sofreu queda em 2019. Foram 564 casos contra 665 em 2018, queda de 15,1%. E a Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA e a Polícia Militar Ambiental, deflagraram ontem a Operação Voo Livre, voltada ao combate de crimes ambientais, consistente na captura ilícita de aves silvestres da fauna brasileira e venda destas aves com anilhas falsificadas. De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas em 2017. Ao todo, 18 policiais federais, 14 policiais militares e 2 analistas do IBAMA, que atuam no cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Taubaté, nas cidades de Jacareí, Pindamonhangaba e São José dos Campos. Nos locais de busca foram encontrados mais de 100 aves silvestres, muitas usando anilhas falsificadas. Os proprietários dos animais foram
presos em flagrante. Ainda bem. E ainda tem isso, né? E aí, infelizmente ainda tem isso. E olha, eu vou dizer uma coisa, é mais do que a gente fica sabendo, muito mais. A gente, quando vai pro interiorzão, aí a gente escuta o pessoal capturando ave, vendendo passarinho. É um absurdo isso daí. É uma situação super triste. Ninguém gostaria de ficar preso sua vida inteira dentro de uma gaiola, né? Só se colocar no lugar. Nem fale. E o governo Felício Ramute informou que fechou mais um descarte irregular de lixo e entulho na região leste de São José dos Campos. Segundo o governo, a área pública na Vila Tesouro teve mais de 60 toneladas de lixo recolhidas na última semana. De acordo com a prefeitura, foi instalada uma defensa metálica no terreno, além de uma camada nova de terra e 24 metros de guardrail para impedir que caminhões e carros despejem entulho e lixo. Outros 3 pontos usados para descarte irregular já haviam sido interditados neste ano, com fechamento da área e instalação de defensa. 2 ficam na região leste, a Estrada Martins Guimarães e a Avenida dos Cegonheiros, e outro na sul, no bairro Rio Comprido, entre São José e Jacareí. Desde 2017, a prefeitura informou ter isolado 21 locais de depósito irregular de entulho. Hora do esporte e hoje é dia de decisão. Pelas quartas de final da Copa América, a seleção brasileira recebe o Paraguai às 21h30 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Quem vencer o confronto estará classificado para a semifinal do torneio sul-americano. Se houver empate, teremos prorrogação e, se insistir na igualdade, a decisão será nos pênaltis. Boa sorte, claro, à nossa seleção, porque lá em 2011 e 2015 fomos eliminados pelo Paraguai. Justo, hein? Não esqueçam, nas quartas de final. Isso, pelo amor de Deus, não se repita hoje, hein? E além do que, hoje, segundo a nossa assessoria de esportes aqui, tem Cebolinha em campo. Mas depois eu explico para você por que a gente lembrou que tem Cebolinha em campo hoje. E tem decisão para elas também. Começa hoje as quartas de finais da Copa do Mundo Feminina, com o jogo entre Noruega e Inglaterra, que ocorre às 16 horas no estádio Océane, em Le Havre. Os outros 3 jogos das quartas de final, que envolve Estados Unidos, França, Itália, Holanda, Alemanha e Suécia, vão ser disputadas amanhã e no sábado. Claro, boa sorte a todas as meninas. E agora, uma notícia que está todo mundo aqui na redação e também na bancada ansiosos aí, e eu tenho certeza que você em casa também está. Você que lia os gibis aí da Turma da Mônica, chegou finalmente o grande dia. Estreia hoje nos cinemas o filme Turma da Mônica Laços. Você está vendo um pedaço aí. O filme mostra a aventura da turma ao tentar encontrar o glorioso Floquinho, o cachorro claro do Cebolinha para os iniciados, que some obrigando a turminha do Limoeiro a bolar planos mirabolantes para recuperar o cachorrinho. O filme aborda temas singelos e delicados, sem perder, claro, o tom irreverente e divertido, além de conseguir abordar o característico sentimento de união e cumplicidade dos 4 amigos, de maneira que todas as idades, claro, saberão apreciar a história. E que bacana, porque tem uma geração mais velha levando os filhos ao cinema para ver essa peça do nosso querido Maurício de Souza. Todo mundo aqui curtia a Turma da Mônica? Pelo menos um pouquinho. Não, né? eu curtia. Eu curtia também. Eu curtia. E, sinceramente, eu gostava do... Como que chama? Que não Cebolinho? O Cascão. Eu gostava do Cascão. O Cascão, que tinha aqueles puffzinhos que tinha Eu em volta gostava dele. do Cascão. Faz parte da infância de muita gente, né? Todo mundo aí da década de 80, 90, até antes, aí teve gente que
acompanha essas histórias do Maurício de Souza, que depois se interessou pela Turma da Mônica, Não né? tem a menor dúvida, é realmente muito legal. Como eu falei aqui, essa geração tem muito marmanjo, aproveitando que tem um filho, que fala que vai levar o filho, mas na verdade eu acho que está louco para ver como é que é esse filme ligado. E claro, o pessoal da redação aqui, sempre muito legal comigo, né? Já queria que fizeram um treino aqui comigo, se eu falava nos moldes do Cebolinha. Então, na verdade, o que vocês viram foi o trailer. Trailer? Trailer. Porque... essa sessão, a Magali vai ter pipoca, né? Vai ter pipoca da Magali, vai ter os L's todos do Cebolinha e quem sabe as nuvenzinhas do Cascão. Nuvenzinhas e moscas do Cascão? Nuvenzinhas e moscas circundantes do Cascão. E você pode levar um coelhinho na orelha também. Outra gracinha que já queriam fazer aqui, viu, Leandro? Queriam que entrasse a Mônica sapecando o coelhinho em mim para lembrar. Eu acho que ficaria muito melhor. Ficaria um fechamento mais emocionante. Pois é, nós estamos indo para o encerramento, mas tenho certeza que todo mundo muito ansioso aí, né, Leandro? É isso aí. Guilherme, com essa estreia. Isso aí. Vamos lá. Vamos nós estamos encerrando o Abre Aspas de hoje, sem Mônica dando coelhada em mim, mas desejando aí um bom final de semana, quem sabe hoje na estreia é mais difícil, mas um bom final de semana com você e seus filhos, você relembrando da infância e participando com seus filhos nessa bela estreia no cinema. E amanhã, sexta-feira, tem aquele Abre Aspas especial, né? Um ótimo dia para você e até amanhã.